Bom dia com Oliveira Júnior. Muito bem, meus queridos ouvintes, chegou o melhor momento do dia. Momento de juntos pararmos um pouquinho e refletirmos como anda a nossa vida. Temos feito de bom ou não, e principalmente se estamos vivendo ao lado de nosso Deus. Estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença. Então para um pouquinho, só um pouquinho, para o que está fazendo aí. Chega aqui pertinho do rádio. Isso, se possível, erga um pouquinho o volume. Vamos conversar. Sabe, tem um texto na Bíblia que eu considero assim fantástico, maravilhoso para a gente refletir nesta manhã. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os mesmos caminhos de vocês. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os planos de Deus são maiores do que os meus. Para mim, Deus tem planos para você também e são maiores do que os seus para você. Como é bom acreditar nisso e confiar mesmo. Sabe, tem tantas experiências maravilhosas de pessoas que confiaram, acreditaram e num momento difícil da sua vida, superaram e conquistaram altos sonhos e planos que nunca imaginavam. Eu vou contar a experiência de uma pessoa que eu conheço. É como um amigo para mim e tem uma experiência maravilhosa. Pois bem, ele tinha uma certa dificuldade de escrita. Não se deu muito bem no estudo, porém, uma inteligência fantástica. Uma pessoa de tino, sabe, para os negócios, tinha faro para realizar coisas. Mas assim, como não tinha estudo, ele tinha uma certa dificuldade e não acreditava muito que conseguiria alcançar aí altos sonhos, realizar grandes coisas. Certo dia surgiu numa empresa renomada da cidade uma vaga para borracheiro. Falei, poxa, aí agora de repente, e era um bom salário. Era um salário que ele poderia realmente se dar bem, sustentar sua família, e as pessoas que entravam na empresa normalmente se aposentavam lá, ou seja, futuro garantido. Então ele se preparou, foi assim, agora eu vou. E foi lá fazer a entrevista para a vaga de borracheiro. E para qual surpresa, ele ao chegar lá, ele era o único, inclusive, a ser entrevistado. Ele falou, poxa, tá dando tudo certo, né? Agora chegou minha vez. Mas na hora de fazer a entrevista, a pessoa responsável pela vaga de emprego pediu para ele fazer uma redação dos motivos que ele queria entrar na empresa e trabalhar lá. E ele pensou de forma lógica, falou, poxa vida, para que escrever uma redação se eu quero uma vaga de borracheiro? Não tem lógica. Eu conheço tudo de calibragem de pneus, de ônibus, de caminhão, de trator, de carros, de médios e grande porte. Por que redação? Eu não estou querendo vaga para escritório, eu estou querendo vaga para borracheiro. E ele tentou argumentar com a pessoa e falou, não, mas olha, é instrução da empresa, são regras da empresa, eu não posso contratar você se você não fizer a devida redação. Ele pensou assim, poxa vida, então meus planos foram frustrados e eu não vou conseguir realizar o meu sonho de vir trabalhar nessa empresa. E ele saiu desolado porque assim era uma grande oportunidade para ele. E agora? O que fazer da vida? O que fazer para alcançar e realizar os seus sonhos? Sonho de estabilidade, de gerar uma família, de ter um bom salário, né? Para que ele pudesse manter a estrutura familiar. Mas enfim, ele se dedicou ao trabalho.
e foi aprendendo e aprendendo coisas, e foi em sua astúcia e tino para o negócio, ele foi crescendo devagarzinho, 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 e construiu a sua própria empresa. E essa própria empresa, ela cresceu a atingir um ápice na região, de ser uma das maiores empresas do segmento na região. E aí ele resolveu vender, e vendeu a empresa aí por um alto negócio. Ele poderia se aposentar, mas, no entanto, continua empreendendo em outros negócios e outras empresas, se tornando uma pessoa assim, muito benquista na sociedade, alcançando realmente algo que nem ele imaginava. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Acredite, confie. Olha, estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença. Tua voz me chama sobre as águas.